Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos próximos vídeos, nós estaremos meditando no livro de Neemias, um servo de Deus abençoado. É um livro extraordinário, maravilhoso, que o Senhor nos ensina muitas lições, né? Antes de Neemias, digamos assim, irmãos, entrar ali no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, nós vamos estar aprendendo algo muito bacana com esse servo do Senhor. Aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, vamos fazer a leitura, diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, ou rachado, danificado, e as suas portas queimadas a fogo. Olha só, irmãos, que interessante. A notícia que o servo de Deus recebe, né? Os seus irmãos em miséria, em desprezo, e os muros da cidade fendidos, as suas portas queimadas a fogo. Agora nós vamos ver como esse homem de Deus reage diante dessa situação. No versículo 4 diz o seguinte: e sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me. Olha só, primeira coisa que Neemias faz: assentar. Quantos de nós, ao receber uma notícia ruim ou triste, digamos assim, entramos em desespero, né? Começamos a chorar às vezes nós entramos num desespero tão grande que muitas pessoas chegam até a desmaiar, sair de si, não aceitar aquela situação que veio naquele momento. Mas como esse homem de Deus se comporta ao ouvir uma notícia triste? Primeira coisa, ele se assenta. Assentar-se mostra que nós devemos parar para refletir, para que nós não possamos entrar em desespero. Então, chegou o tempo de calamidade, chegou o tempo aconteceu alguma tragédia, recebeu alguma notícia triste e ruim, assente-se, ore ao seu Deus, converse com Ele, se acalme, para que você não possa entrar em desespero. Porque muitas das vezes, quando a gente sai de si e entra em desespero, acaba cometendo algumas coisas ruins, né? Então a primeira coisa que Neemias faz, ele se assenta. Segunda coisa, ele diz aqui: e chorei. Né, irmãos? Ou seja, Neemias, ele provavelmente estava sentindo na pele o que aquelas pessoas estavam passando, como é relatado aqui no versículo 3. Eles estavam em grande miséria e desespero por ver, ou até ouvir seus parentes às vezes gritando, ali os muros sendo realmente queimados, pessoas provavelmente sendo assassinadas, ou às vezes até sendo queimadas. Então imagina só, irmãos, o que aquelas pessoas estavam passando, o que aquelas pessoas passaram na época. E Neemias começa a chorar, porque ele realmente estava sentindo na pele o que aquelas pessoas estavam sentindo. Nós temos uma situação agora aqui no nosso país, o Brasil, com algumas pessoas e nossos irmãos lá do sul, né, que estão passando por dificuldades. E nós devemos sentir na pele o que aquelas pessoas também estão sentindo. Quantas pessoas perderam um familiar, perderam um pai, uma mãe, um filho, a esposa. E nós precisamos, irmãos, também sentir o que aquelas pessoas estão sentindo. Nós precisamos também, irmãos, sentir o que aquelas pessoas estão sentindo.
Outra coisa que Neemias fez, ele fala assim: e eu também lamentei. Lamentar, irmãos, por às vezes não estar fazendo algo a respeito. Então, às vezes, nós falamos tanto ruim de uma pessoa, de uma situação, de um país, de uma nação, do estado. Nós falamos mal de alguém, em vez de nós dobrarmos nosso joelho e orar por essa pessoa, chorar pelos necessitados, se lamentar por não estar fazendo algo a respeito. Quantas vezes a gente se encontra com uma pessoa no papelão sentado, dormindo na rua, e às vezes a gente fala mal daquela pessoa, pessoa sem teto. Às vezes as pessoas estão perdidas nas drogas, e às vezes a gente fala mal daquela pessoa, em vez de nós ajudarmos em oração, em vez de nós nos lamentarmos por termos condição, às vezes, de tirar aquela pessoa daquela situação, e não fazemos nada a respeito. Devemos nos lamentar, irmãos, por não estar fazendo algo a respeito diante de uma situação, né? Por alguns dias ele se lamentou. E estive jejuando e orando. Irmãos, existem coisas que só vão romper nas nossas vidas através do jejum e da oração. Como ficou bem claro, relatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus. Ele diz que existem algumas coisas que só vai realmente ser transformada, que só vai romper através do jejum e da oração. O próprio Senhor Jesus Cristo passou ali 40 dias no deserto jejuando, se consagrando, para que ele pudesse estar mais sensível à voz do Espírito Santo. E quando o inimigo chegou para tentar ele, ele disse: afasta de mim, porque está escrito na palavra de Deus. Então devemos estar sempre em oração e jejum. Eu quero encerrar esse vídeo com a frase de um grande missionário, Adoniran Judson. Ele diz assim: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus.